tudo perfeito, né? Se não fosse mais uns fatos isolados, né? Por isso, cara, hoje a gente trouxe uma pauta muito importante, né, meu caro Leandro mesmo, um convidado muito especial, que é o idealizador e diretor do Observatório do Racismo no Futebol, né, o Marcelo Carvalho, que está aqui com a gente, né, faz um brilhante trabalho, né, na questão do racismo no futebol, né, uma luta que é árdua, infelizmente, né, que ainda a gente acha que é um tema que não tem nem espaço para falar, não deveria existir o debate, né, mas a gente tem que estar aqui falando sobre isso e vamos falar sim, se precisar vamos falar de novo, vamos falar de novo, vamos falar de novo. Porque, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, ontem após o jogo, né, após o Grenal, muitos comentários, né, racistas nas redes sociais, né, contra o Edenilson, contra o Abel Hernandes, contra o árbitro, né, o Luiz Flávio de Oliveira, o que já não é uma novidade, né, infelizmente já tem acontecido muito aí. Não vou ser eu que vou dizer, né, que vem sempre do mesmo lugar, né, porque não é uma exclusividade apenas de uma torcida, mas é algo que a gente lamenta muito, e por isso a gente trouxe o Marcelo aqui, a quem eu já estendo meus boas-vindas. Marcelo, bem-vindo ao Voz do Gigante, um prazer te ter aqui. Boa noite, Colar, boa noite, Lebens. Infelizmente, após o Grenal, nós tivemos... infelizmente, após o Grenal, nós tivemos esses incidentes, né? E eles são comuns, infelizmente, eles são comuns após cada Grenal, assim. Então, o Observatório, depois de cada Grenal, recebe uma série de denúncias de racismo após cada Grenal. Isso é péssimo, né? Porque a gente não consegue avançar no diálogo, a gente não consegue avançar no debate e a gente não consegue avançar na luta contra o racismo. Marcelo, até agradecer a presença do Marcelo aqui, né, uma vez mais, enfim, porque realmente o que se viu ontem, né, Marcelo, após o clássico foi abre aquele tampão todo de ódio, né, enfim, algo que está disseminado no país inteiro também, que a gente acompanha, né, mas foi algo muito visceral, né, um ódio muito forte contra, sobretudo, o Abel Hernandes, contra o árbitro, contra o Edenilson, e até contra o Abel Braga, né? Que, apesar de não ser uma injúria racial, foram ditas coisas muito graves, muito pesadas também nas redes sociais contra o Abel Braga, coisas absurdas, assim. Isso, Marcelo, eu te pergunto, faz parte do contexto todo de país que a gente está vivendo nesse momento, que, enfim, o ódio se alastra Brasil afora, ou, como tu disse ali no caso do Grenal, é um caso muito específico? Tem soluções? Tem como acabar isso um dia? Ou é alguma coisa tão enraizada nessa sociedade doente que a gente está vivendo que não tem como colocar fim nisso nesse momento? É importante frisar, né, que o futebol, por muito tempo, ele permitiu essas violências, né? Durante muito tempo no futebol, a gente foi acostumado a dizer que nós iríamos para o estádio de futebol extravasar nossas dores, nossas angústias, nossas frustrações. Então, durante muito tempo, a gente viu uma série de violências acontecer no estádio de futebol. A gente agora tem esse novo tempo, né, que a gente vem falando sobre racismo no futebol brasileiro e mundial, mas a gente não pode negar que esse momento que o Brasil vive e que o mundo vive de polarização, do crescimento do discurso de ódio por parte dos governantes está fazendo com que pessoas preconceituosas despejem o seu preconceito na internet, nos estádios de futebol. Se antigamente as pessoas disfarçavam o seu ódio, o seu preconceito, hoje elas estão despejando isso em todos os lugares da forma mais natural possível. Então a gente está vendo, não só no futebol, mas como em todos os espaços, um aumento do discurso de ódio no Brasil e no mundo. Deixa eu te perguntar, porque me chamou a atenção essa questão que tu te referiste, né, de sempre após o Grenal a gente recebe ou vê coisas desse tipo, assim. Qual é o procedimento, né, a partir dessa questão toda que vocês reúnem, né, expor as pessoas, levar para as autoridades, buscar quem ou, enfim, ou o que vocês planejam fazer para tentar combater cada vez mais isso, especialmente após os clássicos? O que o Observatório costuma fazer, a gente pega essas denúncias que recebe e encaminha para as autoridades. Então, geralmente, a gente encaminha para o Ministério Público,
encaminha para jornalistas e encaminha para a direção dos dois clubes quando a gente acredita que as direções não estão cientes dos acontecimentos. Então a gente trabalha muito mais nos bastidores quando acontece um clássico Grenal do que a exposição na mídia social. Porque a maioria desses perfis muitas vezes são perfis fakes, ou a gente não consegue atestar a veracidade do que foi escrito, e aí existe o problema de tomar um processo, né, daquela pessoa que cometeu a injúria racial, e ela ainda vai te processar dizendo que ela não fez aquilo, que um primo entrou na conta dela, que alguém hackeou a conta. Então, o que a gente faz é trabalhar nos bastidores. É isso, né? É mandar para os jornalistas, é mandar para os clubes de futebol e mandar para o Ministério Público. E aí que eles façam as ações deles e que a gente consiga conscientizar os torcedores que não cabe mais no mundo de hoje tanto racismo como homofobia. E respondendo a pergunta que o Lebens fez no início, o maior problema da sociedade hoje, gaúcha, vamos dizer assim, por conta do Grenal, é que a gente não consegue discutir racismo, porque geralmente entra alguém para dizer, mas nós vamos discutir racismo depois que começarmos a discutir homofobia. Porque um lado faz racismo e o outro lado faz homofobia. E aí vira uma disputa Grenal de novo e a gente não consegue avançar no debate, a gente não consegue avançar em propor ações de combate ao racismo, porque a gente discute essa rivalidade. E essa rivalidade que às vezes ela é sadia por conta de impulsionar os clubes, muitas vezes ela faz com que a gente fique cego, né? As pessoas ficam cegas e não conseguem entender que o futebol tem isso. Ontem, se o juiz tivesse não dado o pênalti, nós teríamos a torcida colorada reclamando do juiz. Então, as pessoas têm que entender que é futebol, que o juiz acerta, que o juiz erra. A grande questão, o grande problema que a gente vê é sempre a desumanização do homem negro. Então, por exemplo, tanto o Edenilson, quanto o Abel Hernandes, quanto o árbitro, eles foram desumanizados rapidamente. Rapidamente a sociedade já foi dizer que eles eram macacos, já foi chamar eles de um monte de coisa, desumanizando essas pessoas, né? E aí que está o problema, e é isso que a gente precisa discutir, porque a nossa sociedade é uma sociedade, infelizmente, racista, machista e homofóbica. E tem solução, Marcelo? Tu acha que, pelo menos a curto prazo, isso tem solução? Porque tu é uma pessoa que faz um trabalho social absurdamente importante, né? Com o Observatório já há um bom tempo, né? Como é que tu percebe isso? Tu acha que tem solução, que é uma solução viável ou que ainda por anos e anos nós vamos seguir nessa mesma batida com as mesmas questões? Eu acho que, infelizmente, nós vamos seguir durante muitos anos com essa mesma batida, discutindo como se a gente estivesse discutindo o sexo dos anjos, né? Porque a cada Grenal a gente discute isso, ou a gente vai discutir racismo no futebol quando acontece o caso, como aconteceu com o Gerson no Flamengo, e aí o Brasil para discutir o racismo no futebol. Mas entre o episódio do Gerson e o Grenal, a gente não discutiu o racismo. Nós não falamos de racismo. Nós esperamos um novo caso acontecer para que a gente pare para pensar em falar de racismo. No ano de 2019, o Observatório monitorou 67 denúncias de racismo no futebol brasileiro. 19 dessas denúncias ocorreram no Rio Grande do Sul. Ou seja, a Federação Gaúcha de Futebol deveria já ter entrado em 2020 propondo uma ação muito forte de combate ao racismo. E não foi o que a gente viu. Então a gente vai discutindo cada vez que o racismo acontece, a gente vai discutir o fato. E a gente não consegue discutir a estrutura que a gente vive, essa estrutura extremamente racista, e a gente não consegue discutir racismo sem colocar a camisa na frente. Então a gente precisa, e principalmente o Rio Grande do Sul, precisa discutir racismo no futebol. Deixa eu te perguntar, fiquei curioso, né? Porque são levantamentos que o Observatório faz, e tu citou que leva para presidente do clube, presidente da federação, as autoridades responsáveis. Não precisa ser nesse Grenal, porque eu acredito que seja muito cedo para identificar as pessoas, né? Mas e nos outros, né? Qual é o procedimento, qual é o retorno que o Observatório tem das autoridades, geralmente? O retorno que a gente teve, assim, eu trabalhei num Grenal diretamente com o pessoal do Grêmio, num caso, e o retorno que a gente tem é tentar identificar aquele torcedor, naquele caso era um torcedor pontual, se aquele torcedor era sócio do clube.
Se ele fosse sócio do clube, a ideia é que ele fosse excluído do quadro social. Porque, infelizmente, o poder que o clube tem é pequeno. O clube consegue trabalhar com o torcedor se ele for associado. E aí o clube consegue excluir esse torcedor. Se ele não for associado, o que o clube consegue fazer é uma nova campanha, uma nova ação, um posicionamento na rede social, mas o clube fica amarrado, né? E é isso que a gente precisa mudar. Eu acho que a gente tem que parar de trabalhar em cima da punição e trabalhar em cima da responsabilização. Eu acho que a gente precisa achar o autor das ofensas e, de certa forma, responsabilizar ele do que aconteceu. Racismo é crime, injúria racial é crime, a gente sabe. A questão é, um julgamento demora muito tempo. Entre o ato e o julgamento, a gente precisa trabalhar na responsabilização. Precisa envolver os clubes, precisa envolver o Ministério Público, a federação, a polícia. A gente não pode deixar esses crimes impunes, porque um novo racista vai surgir amanhã sabendo que aquele ato de ontem não teve consequência nenhuma. Então a gente precisa, nesse momento, trabalhar de uma forma que o racista se sinta intimidado a não cometer o ato de forma que está sendo feito hoje, né? Pois é verdade, tem total razão. E tomara que tenha, né, alguma questão desse Grenal, né, que consigam identificar e punir, né, os responsáveis, por mais que seja no âmbito, né, dos clubes, né, mas tomara que seja levado mais à frente. Não sei se já tem o retorno desse Grenal, já conseguiram identificar alguém, porque realmente chamou a atenção, tanto que acho que é uma pauta muito importante hoje para a gente debater, e sempre evidente, né, mas como ficou ainda mais em evidência, né, porque eu fiquei apavorado, foi uma quantidade grande de comentários, né, o ódio foi muito grande. Já conseguiu, né, já conseguiram alguma identificação ou ainda não? Não, ainda não tem retorno de nenhuma identificação. E quando a gente fala em identificação, também é importante que a gente conseguisse trabalhar com as redes sociais, né? Tanto com o Twitter, como o Facebook, o Instagram, eles precisam estar junto nessa luta contra o racismo, porque eles podem excluir essa conta. Por mais que a pessoa possa entrar na rede e fazer outra conta, eles podem ajudar excluindo essa conta e ajudar na identificação desse usuário. Eu acho que isso é fundamental. As redes sociais, elas não podem dizer, a gente não pode fazer nada, porque se a gente pensar, ninguém pode fazer nada, né? Parece um mundo que a gente vive que as pessoas estão cometendo crime e a gente não pode fazer nada, mas a gente pode. De certa forma, a gente pode, basta a gente querer. Eu acho que é um processo que todo mundo precisa estar envolvido. Nós precisamos estar envolvidos, porque a gente está debatendo, os clubes precisam estar envolvidos, porque muitas vezes acontece dentro do espaço do estádio de futebol, que é um espaço do clube de futebol, por isso que ele precisa ser responsabilizado pelo que acontece lá. E nas redes sociais, as redes sociais precisam ser responsabilizadas. Elas não podem simplesmente dizer que um usuário fez aquilo, né? Basta querer, a gente consegue o IP de quem tem a conta, aonde foi feita a postagem, mas é isso, né? A gente precisa querer trabalhar no combate ao racismo. Marcelo, eu te perguntaria qual é o retorno que tu tens da CBF pelo teu trabalho, pelo levantamento que tu faz, por exemplo, e por que o caso Aranha, que culminou na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil, em 17, se não me engano, né? Por que ele é diferente dos demais casos, como esse que acontece em redes sociais, por exemplo, agora? Sobre o retorno da CBF, a gente tem quase nenhum retorno, né? Porque falar de racismo no Brasil é como se a gente estivesse apontando o dedo para alguém. Então, a pessoa... quando a gente fala do racista, a gente está dizendo que alguém cometeu um crime. E muitas vezes as pessoas saem em defesa daquela pessoa que cometeu um crime. Porque a pessoa não é racista, foi só um deslize. Então, a gente tem esse primeiro problema. E as instituições também têm essa questão. Então, a CBF, eu acho que ela entende que o problema do racismo está na sociedade, não é um problema dela. E, de certa forma, ela não trabalha no combate ao racismo. A CBF tem hoje uma campanha que, se eu não me engano, chama-se Todos Iguais, e ela está... em cima dessa campanha. Voltei? Agora sim, voltou. Tá travado. Tá.
E o nosso principal apelo é que a CBF faça um debate. Debata o racismo no futebol brasileiro. Chame as pessoas envolvidas nos processos, chame os árbitros de futebol, porque eles precisam estar cientes do que é racismo e como combater o racismo, trazer os movimentos negros. Isso é um debate que precisa urgentemente acontecer. E a CBF ainda não fez essa parte. Então, o que a gente tem a dizer da CBF é: a CBF ainda está muito longe do necessário para a gente trabalhar na luta contra o racismo. Fora isso, eu acho que a gente precisa envolver, né? Quando a gente fala de clubes de futebol, a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade que todo mundo precisa parar para pensar em o que é o racismo. E lembrar que o racismo não é só o insulto, não é só o xingamento. A gente precisa olhar para dentro dos clubes de futebol e entender que os clubes de futebol hoje no Brasil são extremamente racistas e elitistas. A gente não tem pessoas negras dentro dos clubes de futebol. E não tendo pessoas negras dentro dos clubes de futebol, é muito mais difícil a gente falar sobre racismo. É muito mais difícil a gente levar uma campanha que fale sobre discriminação racial. Porque as pessoas que estão dentro dos clubes, elas não conseguem entender o quanto o racismo é cruel, o quanto o racismo adoece, o quanto o racismo mata. Porque é isso que a gente precisa entender, né? Aquela piada racista que existe, ela não termina na piada, ela termina no assassinato das pessoas negras. É isso que a sociedade brasileira precisa entender. Quando aquele youtuber fez a piada dizendo que o Mbappé era muito bom para correr nas praias de Copacabana roubando, ele estava dizendo que todas as pessoas negras têm propulsão a roubar. Então, se amanhã eu estiver correndo na rua e eu tomar um tiro, as pessoas vão entender como normal. Afinal de contas, eu, com a pele negra retinta, estou sempre associado à criminalidade. Então, é isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa discutir. E isso é um ponto que a sociedade brasileira ainda não quer discutir. A gente ainda está muito preso a acreditar que racismo a gente vai tratar de forma individual. Da maneira que eu vou reagir ao racismo, eu vou querer que todos os negros reajam da mesma forma. E não é assim. A gente vive numa sociedade que as pessoas têm fragilidades. E é muito fácil eu acabar com o sonho de uma pessoa a partir do momento que eu fecho as portas para ela por causa da cor da pele. E isso acontece muito com criança. E é isso que a gente precisa trabalhar na nossa sociedade. Uma sociedade mais igual, com oportunidades iguais. E, infelizmente, não é isso que a gente está vendo no Brasil hoje, né? Para fechar e já te agradecer, Marcelo, eu ia fazer uma pergunta da Natália, que ela está perguntando aqui. Claro, vamos lá. Da audiência, né? Marcelo, na tua opinião, existe diferença quando o racismo acontece com o árbitro e com o jogador adversário? Pergunta. Não existe diferença, né? O que a gente vê hoje é que o racismo vai acontecer, como eu disse, né? O racismo vai acontecer com a pessoa negra apontando para a cor da pele dela. Rapidamente, quando uma pessoa negra comete um erro, ou eu penso que ela cometeu um erro, eu vou trabalhar com racismo, eu vou desumanizar ela. É isso que a gente vê na sociedade. Assim, não existe diferença se o racismo é apontado para um jogador, para um dirigente, para um árbitro. Não existe diferença, né? O que a gente vê hoje é que alguns casos de racismo ganham mais visibilidade do que outros. Mas o crime, ele é igual em todos os casos. Marcelo, só uma dúvida. Eu fiquei só uma dúvida. A questão, por exemplo, o caso Aranha, houve punição ali porque tinha imagem? Foi só por isso? Ou qual a diferença desse caso para os demais? Eu esqueci de te responder isso, né? O artigo do Código que trabalha com a questão racial, que prevê punição para casos de racismo, é o 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele diz que, conforme o número de torcedores que cometerem um ato de racismo, o clube pode ser punido com multa de 100 a 100 mil reais, com perda de pontos e perda de mando de campo. Mas ele não diz qual é essa quantidade. Ele diz que depende da quantidade de torcedores, mas ele não diz um número. Então, num estádio de futebol onde tem 100 mil pessoas, quantas pessoas são necessárias para que o clube seja punido? Isso fica sempre na cabeça do julgador. No caso do Grêmio, como teve uma questão midiática muito grande, existia imagem, aí ali foi aplicada a pena máxima, que era a perda de pontos e a multa. Mas essa pena de perda de pontos e de multa, em 2014,
ela também foi aplicada ao esportivo. O esportivo também perdeu pontos. Isso. A única coisa que separa um caso do outro é que o Grêmio, por ser uma competição de ida e volta, ele acabou sendo excluído da Copa do Brasil. Isso. Mas o termo excluído não pode ser usado, porque ele não foi excluído da competição, ele apenas perdeu os 3 pontos. Isso. Então, o que a gente tem hoje, dentro do Código Brasileiro, essa não definição de números de torcedores faz com que casos de racismo acabem até mesmo sem punição. Então, desses 19 casos que a gente teve no Rio Grande do Sul, muitos casos foram cometidos por um torcedor. E aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu naquele momento que quando o ato de racismo é praticado por um torcedor, o clube não pode ser punido. E aí tu abre uma brecha na lei para que toda vez que aconteça um caso de racismo, o clube identifique um torcedor e diga, olha, se é um só, eu não posso ser punido. Então a gente tem um grande problema aí que é, primeiro, precisamos definir número de torcedores. E segundo, não podemos mais achar que quando o caso é cometido por um torcedor, o clube não pode ser punido. Porque senão a gente vai abrir uma lacuna muito grande que vai ser difícil da gente sair, difícil da gente punir e difícil da gente conscientizar os torcedores. Bom, mesmo, não sei por ti, mas uma aula gratuita aí, né? Nossa, agradecer o Marcelo, né? Puxa vida. E, Marcelo, sempre, o canal aqui sempre à tua disposição, viu? Quando precisar, a gente te incomoda também, tu tem as portas abertas aqui sempre para a gente tratar de um tema que é fundamental ser debatido, discutido e falado cada vez mais na nossa sociedade. Muito obrigado, Marcelo. Só deixa eu pedir para o Marcelo Carvalho, né, que ele é idealizador e diretor do projeto Observatório do Racismo no Futebol. Para a galera que está aqui, não conhecia o projeto, né, como é que tá nas redes sociais, para fazer parte, enfim, de qualquer forma, poder ajudar também. Eu convido todo mundo para seguir, para entrar no nosso site, né, observatorioracialfutebol.com.br, e nós estamos no Twitter, OB Racial Futebol, estamos no Instagram e no Facebook, Observatório Racial Futebol, e aí convido todo mundo a nos seguir, e principalmente o apelo que eu faço é sejam torcedores antirracistas. E um torcedor antirracista é aquele torcedor que olha para dentro do seu clube. E nós precisamos olhar para dentro de cada um, para dentro do seu clube, e perceber que faltam negros em posições de comando. Isso é racismo estrutural. Nós precisamos entender e lutar contra isso. E segundo, quando eu ver um ato de racismo praticado pelo torcedor do meu time, a gente também precisa denunciar. É certo que a gente fica sempre pensando, poxa, mas é o meu clube, eu vou prejudicar o meu clube, mas nós temos que entender que é uma questão maior. Trabalhar a questão racial é a questão de humanização. A gente não pode mais viver num país onde a população negra é 54% dessa população e a gente tem uma pessoa negra morta a cada 23 minutos. Isso é um absurdo, isso é um genocídio. E a gente tem que começar a trabalhar na piada. Essa piada racista, essa piada que a gente acha que é uma brincadeira, a gente tem que acabar com ela. No churrasco da família, no estádio de futebol, eu acho que a nossa grande luta hoje é essa, acabar com o racismo recreativo. Precisamos entender que o racismo adoece e que o racismo mata. Cara, sem palavras, né? Mas agradecemos, então, Marcelo Carvalho, né? Volte sempre, né? Esperamos que o desenrolar do clássico de domingo seja positivo, que vocês e todos nós, né? Porque é uma luta nossa, consigamos identificar, né, os racistas e que eles sejam punidos da maneira possível e necessária, né? Um abraço, obrigado pela presença aqui no Voz. Muito obrigado, Marcelo. Abraço, fico feliz com o convite, né? Infelizmente nós estamos aqui falando de racismo, mas felizmente a gente está conseguindo debater esse tema tão importante para a nossa sociedade e que a gente tenha, nessas 6 rodadas que faltam, muito mais futebol e menos violência, né? Porque a violência tem que ficar fora do futebol. Um abraço. Muito obrigado, grande abraço. Marcelo. Grande abraço, obrigado pela presença. Leandro Bez, tô vendo, eu fico feliz com a repercussão do chat também, né, gente? O pessoal entendendo que é uma pauta necessária, né? E realmente muito falar, importante. Né, tinha que falar, porque, olha, eu fiquei até impressionado com a quantidade de
prints que vazaram aí, né? E para quem acha que é pouco, né? E tem o Twitter ou tem alguma rede social, coloquem lá a palavra macaco, né? Na busca ali, só coloquem a palavra macaco na busca, o macaco Grenal, macaco Inter, macaco árbitro, qualquer coisa, já vai ser suficiente para ver o quanto a gente precisa falar sobre esse assunto, né? E quem não gosta, né, gente, eu lamento dizer, tem uma má notícia, talvez você tenha que repensar algumas coisas, né, que você pratica aí no seu dia a dia, se te incomoda uma pauta desse tamanho, né, e dessa importância.